seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Irmãos, o Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Toda a igreja, o Senhor Deus está aqui. Seu Espírito está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 24, versículo 35, irmãos. Os discípulos de Emaús, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes, toda a igreja, a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo o Espírito. Mas Jesus lhes disse, por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, vacilando eles ainda e estando transportados de alegria, Jesus perguntou, tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram a ele um pedaço de peixe assado. Jesus tomou e comeu à vista deles. Depois Jesus disse, isto é o que vos dizia, quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendesse as Escrituras, dizendo, assim que está escrito, e assim era necessário, que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. E que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, igreja. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Beije a santa palavra do Senhor. Podem sentar, amados. Hoje não cantaremos o louvor devido ao horário. Mas eu sei que vocês prepararam um louvor lindo. Sim? Sim, com certeza. Tragam a minha Bíblia, por favor. Alguém da liturgia. Amados, palavra do Senhor. Palavra muito forte hoje, igreja. Irmãos, esta palavra, a primeira leitura, é uma leitura muito conhecida por todos. Vamos prestar bastante atenção na explicação, na palavra da igreja, no sermão da igreja dominical, nesse sermão dominical. Irmãos, vejam, vocês conhecem bem a história, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, capítulo 3, do livro de Josué. O povo de Israel atravessou o Jordão. Do lado de lá estava a terra de Moabe, onde hoje é o país. Como se chama a terra de Moabe hoje, igreja? Falo tanto aqui, igreja. Tantas vezes falei aqui, igreja. 3 opções, oh Jesus. 3 opções. A terra de Moabe, porque o povo de Israel entrou na terra prometida, vindo pela terra de Moabe. Estava o Rio Jordão, que fazia a divisa entre a terra de Canaã, a terra de Israel, a terra onde corre leite e mel, e a terra de Moabe. 3 opções para a terra de Moabe. Hoje, o nome de hoje, atual de Moabe, é Paraguai. Deixa eu ver um bem difícil. Uruguai e Jordânia. Qual o nome hoje, igreja? É bem capaz de alguém falar, Paraguai, eu estive lá ontem, semana passada, e comprei perfume, não sei o que, não sei o que. Queridos, a terra de Moabe, hoje se chama Jordânia.
o reino da Jordânia. O povo de Israel veio pela terra de Moabe. Quando o povo de Israel viu a terra prometida, porque estava o rio Jordão, que é estreitinho, e viu a terra de Israel, a terra onde corre leite e mel. Por que terra prometida? Porque Deus prometeu, no capítulo 12 de Gênesis, ele daria a Abraão e os seus filhos, seus descendentes, aquela terra, a terra de Canaã. Por isso que Abraão saiu da sua terra com a sua esposa Sara, com o seu sobrinho Ló, e ele foi morar na terra de Canaã. Então o povo de Israel atravessou o rio Jordão. Vocês conhecem a história? Os levitas carregando a arca da aliança. Quando os levitas, os sacerdotes carregando a arca, colocaram os pés nas águas do Jordão, o que aconteceu com o rio Jordão? Ele se abriu. E o povo passou a pé enxuto. E os sacerdotes, os levitas, no meio ali do rio Jordão, segurando a arca da aliança. Quando o último hebreu passou da terra de Moabe para a terra de Canaã, os sacerdotes saíram do rio, e quando eles saíram do rio com a arca, novamente o rio voltou ao seu curso normal. Eles estavam na terra prometida pela primeira vez, os hebreus pisaram na terra prometida de Canaã. Mas havia agora um problema. Deus havia prometido que ele daria toda aquela terra aos seus filhos, aos filhos de Abraão. Mas havia a cidade de Jericó. Vocês conhecem a história? Nós celebramos o cerco de Jericó, inclusive vamos ter do dia 7 ao dia 13 de maio, cerco de Jericó com a Virgem Maria. Cada dia nós vamos ter uma história bíblica de uma mulher da Bíblia, Sara, Joquebede, a mãe de Moisés, Débora, e assim vamos. Maria Madalena, Virgem Maria, 7 dias. Por quê? Porque Deus prometeu que ele daria toda a terra, e Deus não é homem para... Números 23, 19. Repitam comigo, Deus não é homem para mentir. Amém? Deus promete, ele cumpre. Mas estava lá, a cidade de Jericó. E agora? Como tomar posse dessa cidade? Aquelas muralhas intransponíveis. Vocês conhecem a história? Deus manda a Israel, Josué, Moisés morreu, e Moisés ficou sepultado. Ninguém sabe até hoje onde é o sepultamento, onde foi sepultado o corpo de Moisés. Ele foi sepultado na terra de Moabe. Coube a Josué, o seu servo, conduzir o povo de Israel. Por isso que o nome tem livro de Josué, o servo de Moisés. Coube a ele conduzir o povo e entrar com o povo na terra prometida de Canaã. Josué orou a Deus. Igreja, aprenda isso, meu irmão. Minha irmã, aprenda isso. Quando você está diante de uma situação que aparentemente não tem solução, entra em oração. Fecha o teu quarto, dobra o teu joelho diante do Senhor, se humilha diante do Senhor e Deus vai responder a sua oração. Deus falou para Josué, fala para os hebreus fazerem um cerco à cidade de Jericó, durante 7 dias. No 7º dia, vocês vão ver o que eu vou fazer. Porém, vou entrar agora na primeira leitura de hoje. Porém, no versículo 18 do capítulo 6, Deus disse, preste atenção, senão você não entende a leitura. Deus disse, eu vou dar a cidade de Jericó a vocês. Vocês vão destruir tudo. Vocês vão matar todos os habitantes de Jericó. Vocês falam, mas como Deus permitiu isso? Uma cidade inteira, trucidada. Irmãos, nós estamos no Antigo Testamento. O Espírito Santo não havia sido ainda derramado poderosamente sobre os filhos de Deus. Por isso que Deus, ele suportava esta atitude do povo. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento é o testamento do amor, da misericórdia e do perdão. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus falou, olha, vocês vão tomar posse da cidade. Porém, vocês não vão tocar absolutamente em nada daquela cidade, porque eu estou interditando, eu estou proibindo, interdito é proibição. Eu estou proibindo que vocês toquem em alguma coisa, porque eu estou amaldiçoando todos os objetos da cidade de Jericó. Não toquem nesses objetos, me obedeçam. A cidade caiu, os hebreus venceram, de todo o povo de Jericó, só uma pessoa foi poupada e a sua família. Qual foi essa pessoa? Qual foi a igreja? A meretriz e a sua família. Qual foi o sinal que Raabe colocou na janela da sua casa? Uma fita vermelha. Um espertinho, garoto esperto, burro, chamado Acã,
muito esperto, achando que Deus é Deus de brincadeira, achando que a palavra de Deus não é uma palavra séria. O que ele fez? A Bíblia diz, ele tomou uma capa muito linda, que ele viu lá em Jericó, uma capa da Babilônia, bonita. Ele pegou 200 ciclos de prata. Um ciclo equivale a 12 gramas. Então, um valor grande de prata. E ainda uma barra de ouro no peso de 50 ciclos. Cada ciclo tem 12 gramas. Uma barra de ouro também valiosa. O que ele fez, igreja? Pegou tudo isso. Lembra que Deus amaldiçoou todos os objetos de Jericó. Deus falou, vocês não vão tocar em nenhum objeto de Jericó. Tá bom? Acã, o espertinho aqui, burro, pegou tudo isso, guardou, escondeu. Foi lá na tenda dele, abriu um buraco, eles moravam em tendas. O povo de Israel habitava em tendas. Acã abriu um buraco na sua tenda, colocou lá a capa, colocou lá a prata, colocou lá o ouro, novamente puxou a areia, colocou o tapete, pronto. Ninguém vai saber, no momento certo eu desenterro e vou fazer negócio com tudo isso. Idiota Acã, burro. Deus deu vitória sobre a cidade de Jericó. A próxima cidade que eles iriam enfrentar, uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Pequenininha. Era uma cidade tão insignificante que eles falaram assim, vamos mandar 2.000, 3.000 guerreiros, suficiente para destruir a Ai, tomar posse da cidade. Quando os guerreiros de Israel foram até a cidade de Ai, aquela cidadezinha pequena, deu um coro, uma surra no exército de Israel, 36 guerreiros morreram, e eles saíram, irmãos, desesperados. Foram falar com Josué. Josué, o que aconteceu? Nós vencemos Jericó, aquela cidade imensa. Deus deu vitória. E agora essa cidadezinha insignificante, nós não conseguimos vencer, e 36 guerreiros nossos estão mortos. O que aconteceu, Josué? É a leitura de hoje, igreja. Josué orou a Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor deu vitória. Por que o Senhor permitiu? Deus falou para Josué, Josué, o que foi que eu falei para vocês? Que eu estava amaldiçoando os objetos de Jericó. Eu daria a vitória sobre Jericó, mas vocês não poderiam ter objeto nenhum de Jericó. Alguém me desobedeceu. E por causa da desobediência dessa pessoa, a maldição caiu sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Veja, irmãos, por causa da desobediência de uma pessoa, a bênção de Deus foi tirada no meio do povo. Irmãos, preste atenção, olha para mim aqui, igreja. Olha aqui, igreja. Quando um irmão da igreja desobedece a Deus, a maldição de Deus acontece no meio da igreja. A bênção de Deus é tirada no meio da igreja. Preste atenção, igreja. Preste atenção, irmão. Quando um irmão do povo de Deus desobedece ao Senhor, fazendo o que é desagradável aos olhos do Senhor, a bênção de Deus não acontece no meio da igreja. Por isso que a igreja não cresce. Por isso que milagre não acontece. Nós temos que perguntar, não é Senhor o que está acontecendo. Nós temos que perguntar, Senhor, o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Fizeram lá uma oração e descobriram que foi Acã. Josué falou, meu filho, o que foi que você fez, meu filho? Você trouxe maldição para o nosso povo. Acã, você trouxe maldição para o povo de Israel. Por tua causa, Acã, o povo está sofrendo. Nós sofremos a derrota, Acã. Toda a sua família morreu por causa disso. Vamos trazer essa palavra para nós, irmãos. O que eu falei agora há pouco. Queridos, uma vez uma pessoa me procurou e disse assim, reverendo, na época era padre, ainda eu sou padre, é claro, estava em outra igreja, e a irmã falou assim, padre, eu trouxe esses objetos aqui, olha, era ouro, correntes,
pulseira, anel, de ouro, ouro puro, objetos lindos, lindos. E ela falou assim: padre, eu estou agora frequentando lá, fala com frequentar, estou frequentando aqui a igreja. Nós falamos congregar, viu, irmãos? Aqui ninguém vem frequentar a igreja, aqui vem congregar para adorar a Deus. É bem diferente frequentar e congregar. Você pode vir frequentar e não congregar. Congregar é somente pelo poder do Espírito Santo. Frequentar qualquer pessoa. Um ateu pode vir aqui frequentar a igreja, mas não congrega, porque não adora. Quando você adora, você congrega. Quando você congrega, você adora. Ela disse: eu estou frequentando aqui, e eu tocou forte do meu coração. Foi feita uma oração ministrada, uma oração no altar, que nós não deveríamos ter nada que fosse desagradável aos olhos de Deus. E eu sinto no meu coração que esses objetos vieram de um centro, de um lugar onde são invocados espíritos, e esses objetos foram consagrados pela minha avó, e ela me deu. Foi a minha avó que me deu esses objetos. O que devo fazer? Eu falei: quebra tudo e enterra. Se você colocar no lixo, alguém vai pegar, porque são objetos bonitos, valiosos inclusive, pode usar. A maldição está no objeto. Entende, irmãos? Ou quente ou frio. Ela falou: mas padre, a minha avó vai ficar muito triste comigo. E eu perguntei: quem te criou? A tua avó ou Deus? Quem morreu na cruz para te salvar e comprar a tua salvação? A tua avó ou Jesus? E um dia, você fechando os olhos para este mundo, você vai estar diante do trono. Quem vai estar sentado naquele trono? O Senhor Jesus, vivo, poderoso, ou a tua avó para te julgar? Jesus. Então agrade o coração de Jesus. Agrade o coração de Deus. Um dia a sua avó vai se converter. Entende, irmãos? Sim ou não? Vejam a história de Acã. Muitas vezes a vida do irmão está amarrada, porque o irmão, a irmã, insiste em permanecer consigo objetos que Deus amaldiçoou. Objetos que vieram de lugares onde Deus não se agrada. Objetos sobre os quais foi invocado espíritos. Bênçãos estranhas. Você não pode ter na sua casa, debaixo do seu teto, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor. Se alguém chega para você: olha, eu estive lá na Bahia, eu estive em tal lugar e trouxe este objeto, esse presentinho para você. Se a pessoa for uma pessoa convertida a Jesus, aceite. Se a pessoa não for uma pessoa convertida a Jesus, não for um homem temente a Deus, não for um homem crente em Jesus, uma mulher crente em Jesus, o que você deve fazer? Você pode até aceitar, mas no mesmo momento, quando a pessoa dá as costas, o que você faz? Quebra, joga no lixo. A tua casa é do Senhor. Na tua casa não pode entrar objeto consagrado aos espíritos, consagrado aos ídolos. A mesma coisa a comida. Cuidado, meu irmão. Alguém traz um pedaço de bolo para você, um pedaço de pão, bolo gostoso, de chocolate, cobertura de chocolate, recheio de chocolate, granulado de chocolate em cima, e ainda tem leite condensado assim, bem light, que você olha assim, fala: meu Deus, mas por amor a ti, Jesus, eu não vou comer. Joga no lixo. Se a pessoa for uma pessoa convertida a Jesus, coma. Porque aquela pessoa estava fazendo aquele bolo e estava adorando a Deus. Estava fazendo aquele bolo em nome de Jesus, estava consagrando tudo ao Senhor. Pode comer. Mas se é uma pessoa estranha que não é convertida a Cristo, você pode até aceitar, para não criar confusão. Agradeça, Deus abençoe, muito obrigado. A pessoa foi embora, joga no lixo. Amém, igreja? Você pode atrair para a sua casa, para a sua família, maldição e não bênção. Quando chegar em casa hoje, olha objetos, observe os objetos da sua estante. Observe as roupas que você ganha. Cuidado, pai, cuidado, mãe. Olha, eu trouxe essa roupinha para a sua filhinha, para o seu filhinho. Oh, obrigado. Nossa, essa pessoa nunca olhou na minha cara, nunca me deu um bom dia. E é tão legal, de uma hora para outra se transformou numa pessoa, a melhor pessoa da face da terra. Ô tonto, tonta. Vê Acã. Olha a história de Acã. Agradeça, muito obrigado. Deus abençoe. Pega aquela roupa, rasga. Lixo. Lixo tem que ir para o lixo. Estou sendo radical? Sim. Mas eu sou radical. Ou quente ou frio. Alguém vai falar para você: não é bem assim não. Não, porque Deus abençoa. A Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus.
Não tentarás ao Senhor teu Deus. Acã tentou a Deus. E olha o que aconteceu. A maldição caiu sobre o povo de Israel. Amém, igreja? Por isso pense. Observe na sua casa. Objetos que você tem. Que tem a origem estranha. Cuidado. Amém, igreja? Irmãos, o evangelho de hoje. Qual é o evangelho de hoje, igreja? Mateus, não, Lucas 24. Os 2 discípulos de Emaús. Domingo da Páscoa. Jesus morreu, foi sepultado. Algumas mulheres falaram que viram Jesus, mas os discípulos não tinham visto ninguém. E a gente sabe que mulher fala demais. Não, as mulheres de lá, não as daqui. As daqui só falam o necessário. Jesus ressuscitou. Os 2 discípulos ouviram falar, Maria Madalena viu Jesus, alguém viu Jesus, mas eles mesmos não tinham visto Jesus. Estavam voltando para Emaús, 6 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, tristes, abatidos. Quando alguém se aproxima deles e pergunta: o que vocês têm? Por que vocês estão tão tristes assim? Eles dizem: tu és o único forasteiro. Olha lá, não reconheceram Jesus, porque eles estavam tristes. Uma pessoa que é dominada pela tristeza, ela não consegue enxergar a presença de Deus na sua vida. Uma pessoa dominada pela tristeza, pela depressão, ela não consegue observar o poder de Deus agindo na sua vida. Por isso que tem tantos irmãos que quando você encontra com um irmão, tudo bem, meu irmão? Ele fala, ou ela, ai, meu Deus, que vida desgraçada que eu tenho, nada dá certo na minha vida. Olha lá, a tristeza, o espírito maldito de tristeza. Não consegue perceber que sim, está passando por uma tribulação. Mas quanta coisa maravilhosa que Deus fez na sua vida já. Amém? Quem tem problema aqui, levante a mão. Problemas, tribulações. Oh, glória. Quem tem bênçãos aqui, levante a mão. Bênção, bênção. Olha lá, igreja. Temos tribulação, sim. Mas a Bíblia diz no Salmo 33. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Depois reconheceram Jesus, voltaram para Jerusalém. É a leitura de hoje. Diz a palavra de Deus que Jesus apareceu no meio deles. E qual foi a frase de Jesus, igreja? Qual foi, igreja? Deseja a paz do Senhor para quem está do seu lado aí agora. Abre a boca, fala mesmo, coragem. A paz seja com você, Joyce. Com o ministério. Zumba, a paz do Senhor. Amém? Deseja a paz do Senhor para nós, para aqui no altar. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você também, meu querido. Quando você entrar numa casa, a primeira coisa que você deve desejar, a paz do Senhor esteja nessa casa. Voltando para casa agora, faça a experiência. Quando você entrar na sua casa, não importa se com o pé direito ou com o pé esquerdo, cristão não tem superstição, superstição é do diabo. Você vai entrar na sua casa e vai falar, vai decretar que a paz do Senhor esteja na minha casa agora. Se estiver lá algum espírito maligno de destruição, vai sair em nome do Senhor Jesus. No seu trabalho amanhã, a paz do Senhor esteja no meu trabalho. Amém, igreja? Queridos, o Senhor Jesus aparece no meio deles e eles ficam assustados, pensando no espírito. Não era espírito. E Jesus, ele pede um peixe. E eles dão um peixe. E Jesus diz, sou eu. Não é um espírito que vocês estão vendo. Jesus é real, irmãos. Jesus não é um espírito. Jesus não é uma historinha. Jesus, ele é real. Fala para o irmão, Jesus é real. Jesus é real na tua vida. Amém. Amém? Então, se ele é real, ele vê, ele fala e ele faz. Jesus vê, Jesus fala e Jesus faz. Amém, igreja? Amém. Fale, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio na tua presença aqui. eu creio na tua presença aqui. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.